Ester, capítulo 5. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Versículo 2. Findo o período de jejum e oração estabelecido por Ester, chegado era o momento de exercer a fé prática. Trocando o pano de saco por seus trajes reais, a rainha deu os primeiros passos na direção do propósito que por 3 dias havia clamado. Não ousando dar mais um passo sequer que pudesse aparentar uma afronta ou uma atitude desrespeitosa para com o monarca, a postura humilde de Ester, aliada à sua apresentação impecável, comoveu o coração do rei à distância. Movida pelo Espírito Santo, Ester agiu com prudência e sabedoria, alcançando o favor do rei. Ao ver o cetro de ouro estendido em sua direção, Ester compreendeu a razão de sua coroa. Tocar naquele cetro foi como tocar no milagre, e diante de um rei disposto a lhe atender qualquer que fosse o seu pedido, percebeu que, independente do favor de um simples mortal, ela havia sido favorecida por Deus. Analisando o comportamento de Assuero e de Amã no primeiro banquete, foi divinamente orientada a realizar um segundo encontro. Foi nesse intervalo que o inconformismo de Amã com relação a Mordecai acabou na construção de uma forca que seria instrumento de sua própria morte. Por 7 vezes, Assuero manifestou seu desejo em atender à petição de Ester. Amados, se um rei pagão estava disposto a atender à petição de Ester, quanto mais o nosso Pai Celestial está disposto a atender às nossas orações. Ester pôde ver o resultado de suas preces e o poder que do céu é concedido quando o povo de Deus se une neste mesmo propósito. Ela pôs em risco a sua vida a fim de salvar o seu povo. Naquele pátio, a sua vida foi poupada, mas houve o dia em que no fatídico pátio a vida de Jesus não foi poupada. Não houve uma forca, mas uma cruz, que na verdade não era dele. Naquele dia, as pessoas estavam diante daquele que do céu estende o seu favor a todos quantos o buscam de todo o coração. Mas ele voluntariamente se fez servo e tomou sobre si o castigo que era nosso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. É certo que pelos méritos de Cristo Jesus, todo aquele que considera mais a vida dos outros do que a própria, não ficará sem recompensa. E todo aquele que maquina o mal para ferir seus semelhantes, a menos que se arrependa, acabará ferido, como está escrito. O cruel a si mesmo se fere. Provérbios capítulo 11, versículo 17. A bendita esperança revelada para um futuro próximo deve estar tão acesa em nossos corações que, como Ester, nossa fé não seja abalada pela tentadora oferta. Até metade do reino se te dará. Uma oferta semelhante foi feita por Satanás a Cristo, e esta mesma oferta tem tirado muitos do reino dos céus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. Como Ester, e seguindo o exemplo do nosso Salvador, busquemos a força do alto através de uma vida de comunhão, relacionamento e missão. E quando o Rei dos Reis surgir nas nuvens do céu, que ele nos encontre no pátio deste mundo, adornados com as vestes da justiça de Cristo e em humilde entrega. Então, ouviremos as palavras de seu favor eterno.
Vinde, benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25, versículo 34. Vigiemos e oremos. Bom dia, benditos de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.